Saudações afro-brasileiras a todos, né? Todas e todos. Estamos aqui numa manhã com prenúncio de sol em Caçapava do Sul, muito feliz, muito contentes, né? Com a abertura do projeto do Festival Afrocultural Aralaió. Aralaió é alegria, então a gente espera que essa live seja um momento muito feliz. Esse projeto é financiado, né, e realizado através do edital Criação e Formação, Diversidade das Culturas, realizado com recursos da Lei 14.017, né, Lei Aldir Blanc. Estamos aqui, então, hoje com uma casa cheia, né, cheia de alegria. Temos a Isadora Bispo, a Silvia Duarte, o Diego Miller, a Maria Alcina, a Ana Laura Alves e junto comigo para começar a pensar uma articulação em rede, né? Que o Festival Afrocultural Aralaió, entre outras coisas, né, ele visa visibilizar o protagonismo do artista negro, dar projeção para a arte negra, né, para a negritude, mas também promover esse diálogo, né, com outros projetos, com outras iniciativas, e potencializar o que a gente tem de mais bonito aqui na cidade, que é a cultura afro-brasileira. Então, hoje nos reunimos aqui, todas essas pessoas, né, esses produtores culturais renomados, têm projetos realizados em Caçapava ou com vínculo aqui com Caçapava. E isso é uma coisa incrível, inédita, o que a gente está se propondo a fazer aqui agora, ao reunir, né, 6 produtores culturais em Caçapava do Sul, é algo assim inédito na região. E desse encontro aqui, eu já vejo muita coisa boa acontecendo para frente, né? Um grande evento, quem sabe. Então, vou começar aqui, né, chamando a Isadora Bispo para que ela se apresente. Na sequência, a Silvia, o Diego, a Marina e a Ana Laura. Podemos, então, começar, Isadora? Carol, bom dia. Corpo, Ará, corpo, Laió, alegria. Corpo da alegria. Que corpo alegre mesmo, como a Kátia disse, né? Eu sou Isadora Bispo, sou mulher negra de matriz africana, produtora cultural e advogada, né? Mas antes a produção cultural fazia parte da minha vida. E Caçapava do Sul sempre teve essa relação com a Pondá Assessoria, com a minha produtora, até porque o primeiro lugar que eu desci no Rio Grande do Sul foi em Caçapava do Sul, né? Não sabia do frio, era resistência, e acabei mantendo os vínculos, né, nesses 15 anos aí de história aqui no Rio Grande do Sul, ele está marcado por essa presença com Caçapava, seja na área cultural, seja na área social, né? Eu só vou iniciar aqui pedindo até desculpa, licença, que às vezes tem coisas que nós não nos dominamos, né, enquanto produtores e enquanto advogados. E aí eu vou pedir licença um pouquinho, porque eu vou ter que me retirar um pouquinho antes, tá? Mas eu fico aqui alguns minutos ainda. Silvia? Olá, bom dia. Bom dia a todos, a todas. É um prazer, né? Eu sou produtora cultural em Porto Alegre e eu já queria poder, se possível, falar, né, Kátia, sobre o meu projeto, porque como eu tinha te dito, eu estou paralelamente numa outra reunião, né? E infelizmente eu não posso ficar. Então eu queria dizer para vocês da minha alegria de compartilhar com vocês, com Caçapava do Sul, o projeto Preta Poesia Feminina, que homenageia as 5 poetisas de Porto Alegre negras, a Lilian Rocha, que vai ser patrona da Feira do Livro de Cachoeira de Cachoeirinha, Delma Gonçalves, Isabete Fagundes, Ana dos Santos e Fátima Farias. São 5 poetisas negras aqui de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, que têm um trabalho maravilhoso. Elas são poetisas, são ativistas, né? E então eu
tomei para mim para fazer uma homenagem a elas, do seu trabalho. Então, um trabalho de interpretação, de encenação, com as poesias dessas maravilhosas poetisas. Preta Poesia Feminina. Nesse primeiro momento ele vai ser virtual, ele vai ser transmitido pelo canal do YouTube, pelo meu canal do YouTube, que é Silvia Duarte, atriz e produtora. Já convido a todos para ir lá se inscrever. E depois, possivelmente, a gente quer que ele seja presencial. Então, ele foi constituído para ser transmitido e chegar a 5 cidades, né? Ou quanto mais melhores, mas entre elas Caçapava do Sul, Caçapava, Porto Alegre, Caxias, Pelotas, São Leopoldo, são as principais cidades que a gente quer que o Preta Poesia chegue. Então, a gente está lá no projeto essas cidades. E Caçapava, pela relação que eu tenho com os amigos que eu tenho em Caçapava do Sul, né, com o Stener, com o Oswaldo, com a Kátia, né, com o trabalho que a gente já fez com as escolas de samba, que a gente fez uma parceria de intercâmbio, de os componentes virem sair nas escolas de samba de Porto Alegre, onde eu faço um trabalho dentro da Império da Zona Norte, e fazer uma troca das escolas daqui também, poder fazer uma troca de ensinamento e de aprendizagem com as escolas de samba de Caçapava. Então eu fico muito contente de afinar e aproximar mais ainda essa nossa relação entre Caçapava do Sul e a arte negra e a cultura popular. Fico muito feliz e muito obrigada. Aguardem, Preta Poesia Feminina vem aí. A gente queria encerrar com poesia, Silvia. Acho que vai ter que voltar só para deixar. Então tá, então eu vou falar uma poesia da Lilian Rocha, antes de eu me retirar e agradecer vocês por esse momento e pedir perdão por essa passagem rápida aqui nessa reunião, e que é Nascimento. Atitude grita no impulso da vida. Primeiro ar respirado fora do ventre, aquecido e protegido. Protovivências marcadas por mãos que me amparam. A minha pele treme diante desse mundo estranho. Mãos me levam para perto do coração da minha mãe. Eu reconheço a pulsação. Eu sei que é ela. Tum, 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 tum. O meu porto seguro, a minha nutrição, o meu amor. O meu amor. Nascimento, Lilian Rocha. Muito obrigada. Beijos. Fiquem atentos. Silvia Duarte, atriz e produtora, lá no canal do YouTube. Caçapava vai receber, e todo mundo que quiser, Preta Poesia Feminina. Um beijo especial a todos vocês e muito obrigada. Até a próxima. Obrigada, Silvia. Beijo. Eu acho, Isa, que se tu quiser falar um pouquinho do projeto, que tu também vai ter que correr, então, aí a gente segue depois, que o pessoal já está mais tranquilo um pouquinho. Desculpa, gente, essa sexta-feira do Oxalá, o branquinho aqui, né, representando ele. A gente queria calma, mas que bom que são por coisas boas, né, esses processos que a gente está aí enfrentando, e tudo é para o nosso povo também negro. E falando em povo negro, a Pondá Assessoria ela trabalha também com essa ótica, né, de trabalhar a cultura, de fomentar a cultura negra, né, de mostrar as caras pretas, de enegrecer, pretear, escurecer a cena, todas as cenas, na música, no teatro. E a gente tem um passo com Caçapava do Sul já na dança, né? Caçapava do Sul tem um dos grupos mais antigos do Rio Grande do Sul de dança afro, que é o Clara Nunes. E junto com o São Cepé, que temos o grupo de mulheres quilombolas, né? Junto com Santa Maria, que temos o grupo berimbau, capoeira de berimbau de rua, né? A gente está fazendo trabalho de dança, né? E a gente está dentro do projeto Laba Laba. Laba Laba, voo e essência do movimento negro. Laba Laba em Urubá significa borboleta. É uma analogia também a essa liberdade do corpo, do que é o corpo negro, do que é esse movimento negro. Ele tem uma especificidade. E isso é reunido, né, em vários espetáculos, cada grupo com as suas especificidades. Então, estão fazendo um espetáculo de dança, inclusive no último domingo, o grupo Clara Nunes fez a gravação,
né, desse espetáculo que está maravilhoso. As cenas assim já estão deixando a gente com gostinho de quero saber o que vai acontecer mais. E a gente vai ter uma estreia, provavelmente no início de setembro, desse processo. Então, esses 3 municípios se encontram e vão contar essa história do movimento negro no Rio Grande do Sul. A Lei Aldir Blanc, ela proporcionou também isso, além de ajudar a classe cultural, fomentar aqueles artistas que normalmente não conseguem esses grandes recursos, né? A gente, seja isso pelos mestres da cultura, seja isso pelos pequenos projetos, nós estamos vendo essas caras, esses novos produtores, as novas produtoras, estou vendo aqui a Laura, a Maria Alcina aqui, que está me deixando vibrando, e a Laura belíssima, né? Aqui, ela chega, fecha a tela para a gente, ficou com a Laura, né? Essa aparência aqui de manhã, na sexta-feira, a gente já fica feliz. E isso é legal porque também a gente está vendo essa juventude. Então, que legal que vem a Aldir Blanc, que vem a Paulo Gustavo. E aí eu deixo meu recado aqui para Caçapava também, para a região, né? Que eu acabo me incluindo também. Que seja fomentada o Aralaió. Ará, corpo, né? Como eu falei no início. Em Urubá significa corpo. Então, que seja formada essa rede, que ela é essencial para que a gente esteja promovendo políticas públicas de inclusão cultural, geração de economia da cultura, porque artista precisa sobreviver e pagar conta, pagar boleto. Então, se a gente estivermos juntos e juntas, nós vamos estar mais fortes, inclusive para nós estarmos fomentando e executando nossos projetos. Então, deixo aqui, fico à disposição para colaborar na execução, de buscar recursos, captar, né? E de pensar essa rede linda que está nascendo aqui, tá bom? Bom dia para vocês. Obrigada, Isa. Então, o objetivo na abertura do festival, né, promover esse encontro era justamente fazer fluir novas ideias, né, e potencializar o que a gente já vem fazendo. Muito obrigada, Isa, pela tua participação. A gente continua aí na cena, né? E tu tem um ótimo dia de trabalho, enfim. Mordo o pé. Obrigada. Obrigada, Isa. Caminhos abertos para Aralaió. Um beijo, gente. Tchau. Beijo. E aí, dando continuidade aqui ao nosso bate-papo, né? Eu gostaria que o Diego se apresentasse, ele que percorreu, posso dizer, centenas de quilômetros aí nessa reconstituição também da cultura, né? Da cultura negra, enfim. Eu me apaixonei assim pelo projeto e acompanhei um pouco, né, do percurso. Então, Diego, agora é contigo ainda. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui podendo participar dessa conversa. Meu nome é Diego, eu sou diretor de cinema e TV e vou falar um pouquinho do meu projeto, né, que ele tem a origem na região de Caçapava, mesmo ele depois tendo ganho uma dimensão um pouco maior, né? Acabou que ele chegou a outras localidades, mas o ponto de partida é a cidade de Caçapava, né? Eu tenho uma propriedade no interior de Caçapava, a Kátia conhece bem ali. Como é que chamava antes, Kátia? Era o Capão das Varas. Capão das Varas, agora chama Santa Barbinha. E, assim, vou fazer um breve resumo, né? No começo da pandemia, eu fui para lá para ficar em isolamento, e aí um amigo de Porto Alegre, o Fábio Verardi, que tem um programa de rádio, me ligou, sabia que eu estava por lá, e comentou de que o Mano Monteiro, que é um bandoneonista, havia relatado para ele que haveria, né, uma quantidade significativa de negros que tocavam o bandoneon, que até então não era algo comum de se ter essa informação pela relação do instrumento com a cultura negra. Não é algo que tu imediatamente faz algum tipo de relação, né? Só que eram informações muito desencontradas e a gente estava em plena pandemia e eu não tinha como sair a campo para pesquisar, era algo muito difícil de se fazer por telefone, até porque a região lá onde eu estava não tinha uma internet boa, e eu acabei abandonando o projeto, mas fiquei com aquela pulga atrás da orelha de que era algo interessante que precisava ser contado, né? Aí veio o edital da Marco Polo, a gente acabou escrevendo o projeto, fomos contemplados, e aí quando deu uma
uma acalmada, assim, a gente saiu da bandeira preta, a gente entrou nessa viagem aí e fizemos 2 viagens, as 2 passaram por Caçapava e foram a outros lugares, atrás dessas pessoas, né, desses bandoneonistas, e conhecer a história deles, como eles se aproximaram do instrumento, como tiveram acesso ao instrumento, como adquiriram o instrumento, como aprenderam a tocar, por que tocavam diferente de como os argentinos e uruguaios tocavam, e os brasileiros, né, que tinham a origem alemã, que o bandoneon é um instrumento de origem alemã, né? Enfim, e a gente foi encontrando histórias incríveis, pessoas incríveis, né? Encontramos 4 bandoneonistas negros ainda vivos que tocam o bandoneon, né? O seu Manuelzinho, no Quilombo Picada das Vassouras, o seu Chico, em Cachoeira do Sul, um senhor em Amaral Ferrador, que ele é uma pessoa espiritualizada, assim, muito interessante essa relação. Ele é benzedor, ele benze as pessoas, ele tem um centro onde recebe as pessoas para benzer e toca o bandoneon também, é uma figura interessantíssima. E o seu Enio Medeiros, que é o nosso bandoneonista mais conhecido, assim, né? Que galgou sucesso na carreira musical. Enfim, no que diz respeito ao nosso trabalho de pesquisa, Caçapava sempre foi o nosso norte, assim, né? Não só como ponto de partida, mas como a partir das informações que a gente conseguiu em Caçapava, sobre o próprio instrumento, né? E sobre a forma como o Caçapava se posicionou em relação ao negro com esse instrumento, né? As relações sociais e culturais do município, né? A relação do esquecimento, né? Inclusive, Kátia, ontem eu até vou te mandar, não posso me esquecer disso, tá acontecendo um movimento na Argentina de resgate da cultura negra, né? E eu recebi ontem uma indicação de um documentário que conta a história do último, que chama O Último Quilombo, que é um quilombo na Argentina, que a história simplesmente ignorou, né? E não contou. Eu recebi ontem, salvei aqui para te mandar, não posso me esquecer. E que de alguma forma tem um pouco a ver com o que a gente está fazendo, né? Essa questão do negro com o bandoneon foi ignorada, ninguém contou essa história, né? Tanto que eu contava assim para as pessoas, não pode ser. Enfim, o nosso projeto ele deve ficar pronto em setembro, né? Porque todos que foram contemplados com a Lei Aldir Blanc sabem, né, desse prazo, né, de entrega. E a gente deve fazer com que o filme, depois de pronto, entre no circuito de festivais de cinema. A gente vai tentar viabilizar para que ele seja exibido nos canais de streaming e que ele tenha uma carreira longa, né, e faça com justiça e conte a história da importância da cultura negra dentro do desenvolvimento desse instrumento no Rio Grande do Sul e da cultura como um todo, né, porque a gente fala que cada vez que se abre o fole do bandoneon, assim, né, se abre um leque de histórias que estavam fechadas no próprio Freire. O bandoneon é quase uma metáfora dessa história, né? É um instrumento que está fechado, né? A gente está abrindo esse fole e cada vez que a gente está abrindo, várias histórias estão surgindo. Mas que legal, Diego. Eu acho que esse projeto ele vem com uma contribuição incrível assim para a construção da identidade, né, negra local, assim. Porque existe, fato, né, essa invisibilidade, né? A historiografia, a cultura, tudo se construiu, mas cadê, em que ponto que foi mensurada a participação da população negra, né? Se no século XIX, em torno de entre 50% e 70% da população, né, era de origem negra, como que ela pode ter passado em branco, né, sem ter contribuído? E o teu trabalho contribui com essa reconstituição, né? Então, por isso a Ana Laura está desenvolvendo o projeto dela também, e a gente também traz a questão do carnaval, que de certa forma também é muito ligada à questão, né, do negro. Então, Ana, conta pra gente aí um pouquinho do teu projeto, se apresenta. Então, bom dia a todos. Muito obrigada, Kátia, pelo convite.
Agradeço também os elogios que recebi antes. Muito obrigada. E, bom, meu nome é Ana Laura, eu trabalho com oficinas de turbantes, atendi ali na Escola Aberta, sou oficineira da Escola Aberta, e agora, né, estou aí também com um projeto contemplado pela Marco Polo, né. O meu projeto é o Ana Turbante. Eu digo assim, ó, que eu até queria escolher outro nome, mas como eu já sou conhecida, assim, todo mundo já fala quando eu passo na rua, que ela lá é a Ana dos Turbantes, então não tinha como ter outro nome, né? Então, nos atendimentos que eu tinha nas oficinas, ali na escola aberta, era uma coisa muito rápida, assim, né? É uma hora de oficina, não tem como a gente passar tudo, assim, para a pessoa, a gente passa as amarrações mais simples, assim, e eu sentia muita falta de poder falar sobre os turbantes maiores, assim, de poder ensinar as amarrações, assim, das rainhas, né, africanas, e eu não tinha esse espaço, não conseguia mostrar tudo ali nas oficinas do Januária, né. Então, por bastante incentivo, eu diria também da Camila, que faz parte da equipe, que eu me inscrevesse no edital. Então, eu tomei a iniciativa, eu e o João Vitor fomos lá, escrevemos. E, assim, para mim está sendo muito surreal, assim, eu ter conseguido aprovar, assim, e estar realizando essas lives, né? Ontem saiu a segunda live do meu projeto. Para mim está sendo a realização de um sonho, poder passar para mais pessoas, e eu quero encontrar mais Anas nas ruas que sejam, né, lembradas por seus turbantes. Eu fico muito feliz. Hoje eu recebi já de manhã algumas fotos das meninas assim que assistiram a live de ontem, e isso assim, enche muito meu coração mesmo. Eu fico muito feliz. Eu acho que os turbantes me levaram em lugares que eu nunca imaginei mesmo. E eu sonho que outras pessoas passem por essa experiência também. E eu tô muito chorona essa semana, assim, porque eu não imaginava mesmo alcançar certos lugares. E eu tô muito feliz. E é isso, obrigada. O microfone, tá? O microfone, né? Essa. Fecha o microfone, liga o microfone, né? A gente se atrapalha um pouco, mas o que eu dizia era que o projeto da Ana também contribui para reconstituir esse lugar da população negra na cultura, porque ela traz uma questão que quase ninguém comenta, que é o negro rei, né? A negra que é rainha, e isso também tem que estar no imaginário e na cena cultural, né? Não apenas aquela imagem do escravizado que é disseminada, né, em todos os lugares, né? Os nossos ancestrais eram também reis e rainhas, e isso tem que estar no imaginário, né? E um aspecto que a Ana abordou numa das oficinas foi a questão infantil, né? O quanto é importante para uma criança negra se enxergar ali, né, com o turbante, no imaginário dela tá essa presença negra, né, diferenciada. Então, eu acho que não, eu não poderia ter sido mais feliz por estar aqui com vocês hoje na abertura do festival, trazendo uma nova concepção do que é a cultura afro-brasileira. Cultura afro-brasileira é tudo, e está em todos os lugares, né? E o festival tem esse papel de visibilizar a diversidade, né? A criação, a formação, as potências, né? E aí a Maria, que é assessora de comunicação, né, do projeto Carnaval na Ciranda Cultural. Quando a gente fala em ciranda, significa movimento, né? Significa que o carnaval ele circula, né, por várias coisas. Assim. Então, Maria fala um pouquinho desse projeto e
também posso mencionar assim, que a Maria tá hoje representando não só o projeto, mas também um grande carnavalesco, um artista, né? Que é o Omar Fernandes, que é uma pessoa incrível, né? Então, Maria, fala aí pra gente. Então, bom dia. Bom, vou começar me apresentando. Eu sou a Maria Alcina, eu sou caçapavana, atualmente sou bacharelanda no curso de Produção em Política Cultural pela Universidade Federal do Pampa, a Unipampa, do campus de Jaguarão. Eu sou bolsista do programa de Educação e Tutorial, que é o PET, e integrante do coletivo Modê. Como a Kátia já disse, eu estou representando aqui hoje o Omar, né? O Omar Fernandes, e eu vou falar um pouquinho do projeto, então. Bom, o projeto é o Carnaval na Ciranda Cultural, que vem com a proposta de fomentar a cadeia produtiva do carnaval em Caçapava do Sul. A gente pode pensar a cadeia produtiva do carnaval como uma engrenagem que vai se movendo simultaneamente para que no final a gente tenha esse espetáculo que é o carnaval. Por exemplo, ali dentro da costura, das oficinas de costura, a gente tem a parte da modelagem, a gente tem do corte da roupa, da própria costura, de como a gente vai fazer as alegorias, os adereços, os bordados, isso tudo para chegar e ter um figurino único para aquele momento. Também a gente tem a parte da música, que é ali, principalmente o samba, né? Que é a percussão, a bateria, e esse projeto ele também vem propondo assim uma qualificação maior assim da bateria, do entendimento da música em si. Também a gente propõe umas rodas de samba, que elas vêm com o propósito dessa vivência do samba, da sua essência, e isso tudo, assim, falando em cadeia produtiva do carnaval, quando a gente junta tudo isso, ao final a gente tem esse espetáculo que é o próprio carnaval lá no finalzinho, assim, que é maravilhoso, né? Eu acho que quando a gente fala ali da ciranda, a gente está falando exatamente desse movimento, desse passeio, bem como a Kátia fala, assim, desse passeio por entre essas áreas. E também a gente tem ali o documentário, que ele vai fazer um registro da nossa história, da história do carnaval, da região aqui, quem foram as rainhas, quem são os carnavalescos, e mostrando também um pouquinho das pessoas, das escolas de samba, que ainda estão aí fazendo um grande e belíssimo trabalho em Caçapava do Sul. Mas eu acho que é um pouquinho disso, sim. De novo, muito obrigada pelo convite e sim, me sinto assim, muito honrada de estar representando o Omar aqui hoje, mas queria que ele estivesse aqui, que eu acho que ele fala muito melhor, com muito mais paixão, assim, que eu acho que quando está no coração, assim, eu acho que ele é, sim, a pessoa certa para falar, mas mesmo assim agradeço muito. Era isso. E agora, assim, retomando um pouco da questão da articulação em rede, aí daqui a pouco a gente pode, em algum momento, contar a história que o Diego está trazendo, né? Daqui a pouco o carnaval, algum dia, ainda pode contar a história do seu Manuelzinho, né? Então, são essas ligações, assim, esses pontos, assim, onde a gente pode estar dialogando, que eu fiz questão, né, que eu tentei promover esse encontro, assim, para que a gente pudesse, em primeiro lugar, conhecer o projeto e aí depois começar a pensar, né, como é que a gente poderia estar pensando outras coisas, né? E assim, ó, a intenção do festival, nesse primeiro momento, trazendo vocês, era mesmo proporcionar o encontro. Assim. Cada um conhecer o projeto do outro, ver o que o outro estava pensando, e também, enquanto festival, assim, que eu pretendo que esse seja o primeiro de muitos, né? O festival ele tem uma programação para hoje, e eu para todo final de semana, na verdade, mas especialmente hoje, a gente já traz na sequência a história de um dos grupos mais antigos, né,
do Rio Grande do Sul, que inclusive a Isadora mencionou, que é o Grupo Clara Nunes. O Grupo Clara Nunes, ele completa, né, 33 anos. Ele foi criado no centenário da abolição, né? E ele provocou uma série de movimentos na cidade, assim. Então, com a dança, ele impulsionou uma série de outras coisas, né? A questão do... Quando o Diego traz ali a questão do seu manualzinho, ele também traz a referência do quilombo, né? Picado das Vassouras. Tem muita gente em Caçapava que não sabe do quilombo. Inclusive, eu conheci o seu Manuelzinho, mas eu não sabia que ele tocava o bandono. Eu sabia que ele tocava gaita. Entende? A Ana, por exemplo, eu sempre usei turbantes. Sempre usei, mas eu não conhecia todos esses aspectos históricos, enfim, toda essa construção que a Ana vem trazendo de afirmação, de empoderamento, de protagonismo. E um aspecto bem importante do projeto da Ana, assim, que eu vejo, é a ocupação de espaço pela juventude negra da cidade. Sim, Kátia. Cultural. Não, só uma curiosidade, assim, para Ana, da relação dos turbantes. Tem a ver com a questão religiosa, o uso dos turbantes, né? Os malês usavam, né, se não me engano, turbantes. E eles eram muçulmanos, né? Isso tem a ver com questão religiosa, estado civil. Vou trazer na próxima live assim, muitas curiosidades desse tipo. Assim. Em alguns lugares, até assim, a mulher que é casada, por exemplo, lá na África, ela não pode se apresentar para outras pessoas sem estar com turbante. Né? Então, eu vou trazer bastante dessas questões, mas tem a questão religiosa, tem gente que usa somente por ser um adereço, né, com simbologia, que traz a questão das rainhas africanas, tem de tudo um pouco, assim, tem gente que usa para várias simbologias, assim. Essa novela nova da TV Globo agora, que vai contar a história de Dom Pedro II, vai ter a Revolta dos Malês, né? E eu vi umas chamadas, sim. Eles estão com, não sei se chama turbante, mas eles estão todos com a cabeça coberta, assim, né? Achei interessante, daqui a pouco até para ti, né? Tentar fazer uma sim. É interessante essa tua contribuição, Diego, essa tua indagação, assim, porque é exatamente a proposta da gente estar aqui hoje, assim, né? E uma questão do carnaval, que a gente tem documentário no carnaval. E aí eu ainda comentava assim que nesse documentário eu tenho certeza que muita coisa sobre o carnaval, assim, que a gente só conhece assim de ouvir falar, a gente vai conseguir ter um pouco mais de conhecimento, né? E uma coisa bem importante sobre o carnaval, que a cadeia produtiva do carnaval, ela está muito vinculada com a questão econômica. Por mais que as pessoas talvez não reconheçam isso, quando tu trata de carnaval e quando tu trata dessa ciranda, tem toda uma questão econômica que vem junto, né? Geração de renda, porque tem a costureira, né? Tem a loja lá de instrumentos musicais, tem a questão da mão de obra, enfim, os tecidos, envolve todo um conjunto de coisas, né? Tem o samba, e eu acho que a gente conseguiu aqui em Caçapava, né, com os recursos do edital da Fundação Marco Polo, realmente chegar onde precisava, que era no artista, que era na periferia, que era contribuir para que o artista conseguisse se manter, né? Eu acho que a Marco Polo, com esse edital, colocou Caçapava na cena. Talvez, se não fosse esse edital, talvez o Diego até fizesse a pesquisa dele num outro momento, mas acho que o edital veio ali no momento certo, né? A ideia veio junto e aí tudo se organizou, né? Então, a Ana sempre fez o turbante, mas com
com o recurso, ela conseguiu ampliar o alcance, né? Imagina quantas pessoas no estado vão estar assistindo essa live. Então, eu queria ver se, Diego, tu tem um pouco mais de experiência nessa área de projetos, assim, né? Tu pode também compartilhar com a gente não só essa questão da Marco Polo, mas como tu vê toda essa cena, assim, cultural, assim, o que os projetos estão fazendo com essa cena, né? Esses editais, a Aldir Blanc, a contribuição dela. Então, assim, parece até um absurdo que eu vou dizer, né? Mas, de certa forma, a pandemia proporcionou uma democratização, né, do acesso à cultura e, principalmente, a interação, né, entre vários pontos de vista, né? É isso que a gente está fazendo agora aqui, a gente não estaria fazendo se não tivesse acontecido a pandemia, né? Porque a gente ia continuar tentando levar as coisas de uma forma presencial, né? E a gente percebe que hoje em dia a gente tem a facilidade enorme de conseguir interagir e desenvolver coisas com um custo, inclusive, menor, né? O nosso documentário, se eu tivesse pensado ele num momento sem pandemia, eu teria pensado ele muito mais caro, né? Porque eu teria que estar nos lugares, eu não ia conseguir encontrar a Kátia e conversar com a Kátia pelo WhatsApp. A gente tinha uma noção de realidade diferente, né? Que a pandemia fez com que a gente visse que existem possibilidades. Então, eu acho que, assim, para te falar um pouco da minha experiência em relação a esse processo de produção audiovisual, eu vou te dizer que eu estou aprendendo também essa nova realidade, o jeito de fazer. Eu no começo, estava quase convencido que era impossível fazer uma produção audiovisual de pesquisa de campo, de ir aos lugares, e eu estava achando que era impossível com a pandemia. Depois eu me dei conta que não, eu só tinha que reaprender o jeito de fazer, entendeu? Vou te dar um exemplo. A gente encontrou um bandoneonista negro brasileiro que, no final da vida, já com quase 90 anos, ele se mudou para o Uruguai. E no Uruguai, ele foi entrevistado por um pesquisador uruguaio, eu não vou me lembrar o nome agora, mas é um pesquisador que ele dá nome ao Centro de Pesquisa Musical do Uruguai. É o centro quase que um centro de documentação, né? E a gente teve acesso aos áudios desse seu Ovídio Terra. E ele conta nos áudios que o sobrenome dele é Terra, porque ele era filho de escravos, né? E que ele levava o sobrenome do patrão, né? Tentando fazer esse link com o carnaval, é engraçado que ele toca uma série de ritmos, né? E no final ele toca um samba no bandoneon. Aí o cara pergunta, é na samba? E ele diz, não, é um samba brasileiro. E ele toca no bandoneon, entendeu? Então, tipo, é incrível esse tipo. E a gente nunca teria conseguido esse material, porque nós íamos entender que isso era algo impossível, inacessível, tem que pegar um avião, ir para Montevidéu. E a gente conseguiu através de uma mensagem, manda um WhatsApp lá, ver o que acontece. E os caras, não, temos aqui, vamos mandar para vocês. Eles mesmos também já viram, né, facilitado. Então, a gente está reaprendendo, e eu acho que o grande ensinamento é que nada mais é impossível, né? Tudo é possível. Tudo é possível de se fazer na cultura hoje, já que a gente está domando essa... Né? Acho que a palavra correta é a gente está domando a tecnologia e trazendo ela ao nosso serviço, né? Obrigada, Diego. A gente já está se encaminhando aqui para o final da live, né? Eu gostaria que a Ana Laura fizesse as considerações finais dela, assim, que ela deixa de mensagem, assim, o ponto que mais tocou ela e que ela quer compartilhar, assim. E agradeço a tua participação no festival também, Ana. A Ana tem oficina amanhã. A gente vai ficar divulgando, né, essas ações durante todo o dia. Estou aprendendo a fazer stories, estou aprendendo uma série de coisas. E como o Diego falou, a gente vem num processo assim que tudo é possível, né?
É a gente se dar a chance, assim, de fazer e de aprender. É verdade, assim, é a mais pura verdade. Tudo, quando a gente tem muita vontade e amor por aquilo, tudo é muito possível, sim. E para mim também foi um prazer participar, fazer uma oficina dentro do teu projeto. A gente percebe que tudo de alguma forma se interliga, né? E também gostaria de dizer, que até foi bom a pergunta dele, em questão dos turbantes, e eu digo sempre, né, que os turbantes são para todos, são todas as raças, todas as religiões, para todos mesmos, e aí eu acho interessante eu poder falar, citar aqui a Daisy, né, que ela é intérprete de Libras do meu projeto, e assim, a Daisy eu conheci ela fazendo uma interpretação lá no Instituto, e eu simplesmente me apaixonei por ela, e depois tive a oportunidade de conhecer ela melhor na Compir, e depois, assim, eu lá escrevendo o projeto, eu já contei com a presença dela sem nem falar com ela, né? Depois que eu chamei, falei, mas ela abraçou a causa, assim, e então, quando eu falo que é para todos, então vai ter interpretação meus vídeos. Não serão só os turbantes, eu vou trazer aqui também as oficinas de brincos, com a participação da Shelly, dicas de tranças com linhas, né, como colocar em si mesmo, que eu coloco minhas próprias tranças, e muitas pessoas me perguntam como que eu faço, então vou trazer algumas dicas também dentro do projeto, e as minhas expectativas, assim, são as melhores possíveis, né, eu digo que não tem como o meu projeto parar, porque eu já vivo disso há bastante tempo, então os turbantes fazem parte da minha vida, então sempre vai continuar. Então, estou sempre à disposição também, a quem precisar, assim, só me chamar, eu estou sempre aqui. Muito obrigado novamente pelo convite, e é isso. E a gente segue, né, Maria? Então, as considerações, né? Eu acho que a gente vai conseguir, com o projeto Carnaval na Ciranda Cultural, trazer uma nova visão, assim, ou pelo menos mostrar algum ponto do carnaval que ainda não foi visto na cidade, né? Sim, eu acho que o projeto ele vem também para mostrar um pouquinho como funciona assim, o fim do carnaval lá por fevereiro e o começo dele já, quando termina, já começa novamente, né? E tudo que ele vem movimentando, toda essa cadeia produtiva. Mas eu agradeço o convite, agradeço a oportunidade de estar aqui e fico muito feliz, assim, porque acho que as oportunidades que esses projetos me trouxeram foi justamente, eu acho que esse contato, apesar de tão de longe, esse contato humano, assim, conhecer tanta gente maravilhosa, assim, está me proporcionando. Então, assim, obrigada novamente, e acho que era isso. A cultura tem esse poder de unir as pessoas, assim, né? Eu tenho uma militância na questão afro-brasileira, pelo menos 30 anos. Não que eu seja uma pessoa assim né? Digamos que eu não sou tão velha assim, mas digamos que a militância que é antiga. Militância que é antiga. Então a gente tem aí uns 30 anos, né, de percurso, de caminhada, e a cultura tem esse poder, assim, ela une. Tu tá aqui em Caçapava, daqui a pouco tu tá falando com o Diego, daqui a pouco tá, né, a Silvia Duarte, a Isadora. Então essa rede, ela é forte, ela vem junto. Então, trazer isso na abertura do festival foi consolidar que isso é possível. Agora, então, eu peço para o Diego fazer também as considerações finais dele. Agradeço muito, 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 não só a tua presença aqui na abertura do nosso festival, mas também o teu interesse por esse segmento, por essa cultura, enfim. Eu fiquei muito emocionada acompanhando assim o teu projeto. Foi algo que realmente fez muito sentido. E o seu Manuelzinho é uma pessoa incrível, assim, né? Eu estou só pelo lançamento do documentário.
Eu que queria agradecer assim, o convite, né? E já acho que essa interação, né, é muito legal a gente poder se conhecer e, né, como a Kátia mesmo falou, pensar em coisas no futuro, né, de poder vir a fazer junto quando acabar tudo isso, né, que a gente possa se encontrar. Eu tenho essa relação com Caçapava muito presente, eu já chamo de minha casa lá fora, né, porque é onde eu fiquei esse período todo e eu tenho, de certa forma, uma paixão por esse lugar e, né, o que eu puder fazer para valorizar ainda mais a região de Caçapava, eu vou fazer. A minha relação com a cultura negra é muito forte, sempre foi muito forte, eu sempre tive uma aproximação muito grande. Não é o primeiro trabalho que eu faço, né? Eu fiz um documentário com o seu Argeu, né, eu posso mandar para vocês, que é o nosso capataz lá fora, que é tio ou primo, nunca sei se é tio ou primo da Kátia. É primo, Se é eu primo. disser que é tio, te ajuda, Kátia, né? Sim, né? Mas é primo, é primo. E eu tenho um projeto muito legal também, que eu desenvolvi durante a pandemia, que se chama Porongos, né? Que acho que todos aqui conhecem a história de Porongos, né? O massacre de Porongos, que aconteceu durante a Revolução Farroupilha. E a gente, no começo da pandemia, eu consegui reunir 50 atores, assim, dos mais renomados possíveis que a gente conseguiu, os que conseguiam lidar com o Zoom, que foi bem no começo da pandemia, e a gente fez uma leitura virtual que está no YouTube lá, que conta de forma ficcional esse período trágico e cruel que foi a Revolução Farroupilha, que também foi omitido dos livros de história, né? Que foi o massacre de Porongos, que foi a solução final da Revolução Farroupilha. As pessoas têm vergonha de admitir que isso aconteceu, porque se autopunem, né, ou se autoculpam, onde, na verdade, a história não pode ser reescrita. Se ela aconteceu, ela tem que ser contada. Enfim, então é uma relação que eu tenho muito presente, vou continuar tendo sempre, porque eu acho que a gente, principalmente nós, né, se é que eu posso falar dessa forma, brancos, temos uma dívida muito grande, ela nunca vai ser paga, mas ela, de certa forma, faz com que a gente se envergonhe menos do que nós proporcionamos ao povo negro escravizado. A minha parte eu estou fazendo, estou tentando fazer e nunca vou conseguir, na sua totalidade, resolver esse problema, mas eu acho que, pelo menos, temos que criar um capítulo novo nos livros de história e colocar lá, de forma relevante, de preferência na capa desse livro, a contribuição negra para a história do Rio Grande do Sul e do Brasil. Então, esse documentário está trazendo um pouco disso, as outras coisas que eu estou fazendo vão fazer também, e espero que esteja à altura do tempo, né? Vai conseguir transparecer o verdadeiro sentimento que o povo negro tem, porque a gente não passou por isso, mas, enfim, minha parte eu estou fazendo. Espero que eu esteja fazendo bem. Então, muito obrigado, Diego, assim, ó, reforçando, né? Eu sempre tive esse sonho, assim, de colocar os artistas negros, né, a produção de arte negra local na cena. Que a minha vida toda foi lidando ou com grupo de dança, ou era teatro, ou eu nunca fiz capoeira, mas eu estava sempre ali. Aí eram os músicos, enfim, era o hip hop, tudo relacionado à cultura afro-brasileira tem lugar na minha vida. Então, eu sempre tive muita vontade de colocar tudo isso em cena, de visibilizar todo esse povo, toda essa potência que é a arte negra aqui em Caçapava do Sul. Então, né, eu encerro essa live, né, agradecendo a toda a equipe do projeto. A gente trabalhou muito. Há semanas assim que a gente conversa diariamente, a gente se encontra virtualmente, enfim, porque o festival é um espaço online. Agradeço aos artistas que aceitaram gravar,
com todos os cuidados, muito álcool gel, máscara, enfim, distanciamento. A gente procurou cumprir todas as regras, né, durante as gravações. Convido a comunidade de Caçapava que acolha esse sonho com muito carinho, com muita alegria. Quando a gente estiver entrando na casa de vocês, né, durante esse final de semana com as apresentações, acolha esses artistas com alegria, com carinho. Então, eu encerro a live hoje, né, o projeto Festival Afrocultural Aralaió, realizado através do edital de Criação e Formação Diversidade das Culturas, foi realizado com recursos da Lei 14.017, Aldir Blanc. Agradeço a Marco Polo, a Secretaria do Estado, enfim, por terem criado essa ferramenta que tornou possível que nós estivéssemos aqui hoje, falando de cultura afro-brasileira, de artista negro, de arte negra. Então, muito obrigada a todos. E na sequência, né, Clara Nunes, literatura, artes visuais, música. Agora sim terminou. Financiamento Procultura. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas